Olá pessoal, meu objetivo aqui é ajudá-los a entender o que é concepção básica em projetos de engenharia. E esse tema está relacionado ao trabalho de conclusão de curso do curso de graduação em Engenharia de Controle e Automação da UFLA. Bom, vamos lá. A concepção básica é uma técnica muito importante para projetos de engenharia. E ela é utilizada de forma a garantir que você faça a análise de um investimento na compra de uma máquina ou a automação de uma planta ou de um pequeno processo e que esse investimento seja viabilizado, tanto técnica como economicamente. E existem diversos nomes para o que a gente chama aqui de concepção básica, que é engenharia econômica, ou análise de investimento em engenharia, ou análise de investimento de uma forma geral. Nesse caso, concepção básica. Quando você concebe a automação de um processo produtivo, vendo do ponto de vista técnico e econômico. Para isso, eu vou passar para vocês as informações mais importantes para a condução dessa concepção básica, sendo que ela é uma das alternativas que você pode usar no seu trabalho de conclusão de curso. Eu gostaria que fosse a que você utilizasse, uma vez que ela permite que você use uma ferramenta muito utilizada na indústria para fazer análise de investimento. Bom, vamos lá avaliar o que é uma concepção básica e quais são as suas etapas. Bom, a primeira etapa é a identificação do problema. É importante que você identifique o problema, ou seja, quais são as grandezas que você precisa monitorar ou controlar, que processo é esse, como você vai fazer para controlar esse processo, qual é o estado da arte nessa área. Então é importante que você identifique o problema para que você então possa estabelecer as suas estratégias. Nessa busca de estratégias, você vai ver identificar uma série de alternativas, tanto da automação completa como uma semi-automação. Então é importante que você inicie o processo de verificar quais são as alternativas para se fazer essa automação que você deseja, esse investimento que você quer avaliar, e aí você vai iniciar o processo de busca de custos dessas alternativas. Cada alternativa vai ter um custo diferente, uma automação completa vai ser diferente do ponto de vista de custo de uma semi-automação e por aí vai. Essa estimativa de custos, claro, você vai precisar buscar esses preços no mercado, nem sempre é muito fácil, mas é também muito difícil fazê-lo na indústria. Então você vai estar enfrentando algo que as pessoas na indústria já enfrentam naturalmente. Depois disso você vem para o levantamento de benefícios, ou seja, você vai buscar viabilizar economicamente ou mostrar economicamente quais são os benefícios que poderiam vir ou não a viabilizar esse seu investimento, que podem compensar esses custos. Então, de uma certa forma, o que você vai fazer é buscar quais são os benefícios normalmente monetizáveis, que devem ser a prioridade, porque afinal de contas é só com benefício que você consegue converter em recursos financeiros que você vai conseguir viabilizar economicamente o seu investimento. E aí você vem para a análise econômica. Existe uma série de estratégias para fazer análise econômica. Eu vou apresentar a TIR e a VPL para vocês, que é a taxa interna de retorno de um investimento e o valor presente líquido desse investimento. E aí vocês vão fazer a análise desse investimento do ponto de vista econômico. E aí, uma vez tendo as alternativas avaliadas economicamente, vocês podem então iniciar o processo de fazer a recomendação da melhor alternativa. Para que a gente possa fazer isso, eu vou apresentar para vocês um estudo de caso, onde eu quero automatizar um processo produtivo. Eu tenho duas alternativas com investimentos diferentes. Olha só, um investimento de 100 e de 50. Então eu não estou nem colocando que tipo de moeda e nem a grandeza dessa moeda aí, só estou colocando um valor relativo. A depreciação dessas duas alternativas também é diferente. O que é depreciação? A empresa pode guardar parte do recurso do investimento todo ano para que ele possa, depois de um certo tempo, conseguir pagar a modernização desse processo, ou seja, trocar essa máquina que já está depreciada para comprar outra. É como se você fosse um taxista e todo mês você guarda um pouco desse dinheiro
que você ganha todo mês como taxista, para que no final de um tempo, aí, depois de um período, você possa comprar um táxi novo. Bom, isso chama-se depreciação e tem regras. O governo brasileiro, a Receita Federal, ela define limites para a depreciação das empresas. Vocês vão ter que avaliar e conhecer isso. Nesse caso, nós estamos colocando 5 e 2,5 aí para a alternativa 1 e 2, respectivamente. Os custos de operação, quer dizer, esse novo equipamento, essa automação de processo vai custar 1 para a alternativa 1 e 3 para a alternativa 2. A manutenção para a alternativa 1 vai custar 3 e a manutenção para a alternativa 2 vai custar 4. Em valores relativos, cada uma dessas vai exigir que exista uma manutenção de troca de equipamentos, de parada de máquina, maior ou menor. Isso vai ser contabilizado aí nesses valores. E no final de um tempo, poderemos então trabalhar com 20 anos, por exemplo, né? Depois de 20 anos você vai ter que trocar esse equipamento. E ele pode ter algum valor, você pode vender isso, não só como sucata, mas como algum valor para alguma empresa que possa aproveitá-lo. Então, eu coloquei aí no valor da alternativa 1 como 20 e 10 como valor residual para a alternativa 2. E aí a parte importante, lembra do levantamento dos benefícios monetizáveis? É aí que eles entram. Nesse caso, você vai começar então a colocar os benefícios monetizáveis, ou seja, quanto de retorno você vai ter se você adotar a alternativa 1 ou se adotar a alternativa 2. Por exemplo, aumento de produção, redução de horas paradas de máquina, redução de gastos com funcionários com problemas físicos e tudo mais. Bom, vamos fazer essas duas alternativas uma a uma. Nesse caso específico, eu tenho a seguinte coisa, eu tenho a alternativa 1 e a alternativa 2. No caso da alternativa 1 primeiro, eu tenho um investimento de 100. Bom, o investimento vai ser colocado aqui nesse fluxo de caixa. Então, no momento zero, eu coloco o investimento 100 aqui, ó. Certo? Então, eu vou colocar um investimento de 100. Bom, ao mesmo tempo, eu vou ter que começar a colocar os outros pontos. Por exemplo, a depreciação, eu também vou colocar. E eu vou colocar por ano. Então, durante os 20 anos, eu vou colocar o valor da depreciação aqui. E aí, até chegar, digamos, aos 20 anos que eu tenho lá de depreciação. O quanto que eu vou guardar para trocar esse equipamento. Então, a depreciação vai ter o seu valor de 5 aqui, apresentado no meu fluxo. Da mesma forma, no meu fluxo eu vou colocar o valor da operação. Também é negativo. Então, vocês vão observar que essa parte aqui do gráfico é negativa e essa parte do gráfico aqui é positiva. Então, nessa parte negativa, eu estou colocando aquilo que eu gasto. Eu gastei com investimento, estou gastando com o vermelhinho, que é depreciação, e estou gastando também com a operação. Certo? Bom, e eu vou gastar também com a operação ao longo desses 20 anos de trabalho com essa máquina. Eu estou colocando uma seta atrás da outra aqui, mostrando que eu vou ter que somar esses valores. Da mesma forma, eu vou ter que colocar a manutenção aqui, que é o valor de 3. Vou colocá-la por esses 20 anos também nessa ordem. Ok? Até aí tudo bem. Vamos lá. Vamos agora trabalhar com o valor residual. O valor residual é aquele valor que eu tenho depois de 20 anos. Então é um valor positivo. Eu posso colocá-lo aqui, ó. É um valor positivo. Né? Nesse caso é um valor de 20. Depois de 20 anos, eu posso vender esse equipamento por 20. Bom, e, por fim, o retorno. Quanto que eu vou ter de retorno fazendo essas alternativas? Né? No caso da alternativa 1, eu vou ter um retorno de 30. Então, eu vou colocar aqui, ó, a todo ano, eu tenho um retorno de 30. E esse retorno de 30 vai ser claramente somado também a esse valor final aqui. Então eu tenho aqui nesse gráfico alguns valores interessantes. 100 que é o meu investimento, uma série de 30 que é o meu retorno, valor positivo. Eu tenho um valor unitário de 20 lá no final de 20 anos. Eu tenho uma série vermelhinha aqui, ó, de depreciação de 5. Eu tenho uma série preta de 1. Eu tenho uma série azul de 3. Essas 3 séries aqui negativas, essa série de cima positiva. E esses 2 valores unitários, um positivo e outro negativo. E é assim que eu monto o meu fluxo de caixa. Entenderam isso? Vamos ver o fluxo de caixa da alternativa 2, apenas como exercício. Então,
Como exercício, o fluxo de caixa da alternativa 2 vai ficar assim, ó. Eu tenho um investimento de 50, um investimento menor, vou gastar menos para automatizar esse processo, né? Para fazer a automação desse processo. Eu vou gastar com a depreciação 2,5 por ano. Então tá aqui, ó, 2,5 por ano, certo? E vou fazer essa série também por 20 anos. Ok? Da mesma forma, eu vou fazer com a operação. A operação eu vou colocar aqui no valor de 3. Ok? E vou colocar a minha manutenção aqui no valor de 4. Todos eles são séries que vão lá no final impactar na análise econômica do meu investimento. 3 e aqui 4. Ok? Faltou colocar o valor residual, vamos lá, vamos colocar o valor residual aqui de 10. E o retorno de 10 também por ano. E esse retorno de 10 vai ser somado aqui, ó. Bom, eu tenho um novo fluxo de caixa. Agora o fluxo de caixa para a alternativa 2, com todos os valores de investimento, valor residual, a série de retorno positiva, os valores negativos de quanto eu gasto com depreciação para guardar esse dinheiro e depois ter um equipamento novo depois de 20 anos, de operação e de manutenção. Ok? Com isso, a gente pode iniciar o processo de montar o nosso estudo ou a nossa análise econômica. Então, a nossa análise econômica, que a gente chama de, que eu vou chamar aqui de valor de presente líquido, que é a primeira variável que eu vou calcular, o valor presente líquido é uma somatória. Ele soma, nesse caso, o investimento. Nesse caso, o investimento é um valor negativo. Então, é uma somatória, mas com esse valor negativo. Vou somar com o valor também negativo da depreciação. Vou somar com o valor também negativo da operação. Com o valor negativo da manutenção. Com o valor positivo do retorno. Vocês se lembram? O retorno era positivo. E também com o valor positivo do resíduo. Bom, eu tenho alguns elementos aqui que talvez vocês não conheçam. Nesse caso, esse elemento aqui, ó, quer dizer o seguinte, que eu vou pegar aquela série de valores de depreciação, considerar o I, que é a minha taxa, a taxa de juros que eu vou usar nesse investimento, o N, que nesse caso nosso é o 20 anos, e vou pegar essa série de depreciação e vou pegá-la considerando os juros e esse período e vou trazer esse valor para o presente. Então, é como se nesse caso eu pegasse, eu tivesse aquele meu gráfico lá, eu tivesse, digamos, a minha série aqui, e pegasse todos esses valores da série e levasse todos esses valores para um valor presente, considerando os juros. É assim que eu vou fazer o cálculo do meu valor presente líquido. Eu vou trazer tudo que eu tenho relacionado a esse investimento, tanto o valor que eu gastei para investir, quanto depreciação, operação, manutenção, retorno e resíduo, para o dia de hoje. O investimento já está no dia de hoje, a depreciação é uma série, então precisa dessa consideração aqui dos juros e do número de anos. Da mesma forma, essa série precisa ser ponderada em relação à operação e à manutenção e ao retorno. Esse, então, elemento aqui vai permitir que eu leve ou traga para o dia de hoje o retorno, a ponderação do retorno da operação, da manutenção e da depreciação. No caso do resíduo, que não é uma série, apenas é um valor unitário, o operador é diferente e eu vou multiplicar o valor do resíduo que eu tinha por esse operador, que também considera juros e o número de anos. Os juros é um valor que você vai ter que avaliar. Cada empresa tem uma taxa de atratividade diferente. Eu coloquei uma taxa mínima de atratividade de 10% ao ano, é uma taxa baixa, porque hoje o Brasil está com uma taxa acima de 10%. Então, uma empresa ela busca montar sua taxa, considerando, por exemplo, quanto que ela vai deixar, ou quanto que ela vai ganhar fazendo esse investimento,
e não precisando usar esse dinheiro ou não usando esse dinheiro no mercado financeiro. Então, com essa taxa de juros de 10%, certamente ela não está adequada e ajustada para os dias de hoje, mas a gente espera, claro, que isso acabe rapidamente e que esses juros voltem a um patamar normal e decente no Brasil, né? 10% é um juro anual muito alto, a taxa de juros de 10% é horrorosa, né? Aí, claro que você desconsidera a inflação, mas uma empresa, quando ela perceber que ela consegue ganhar mais do que 10% no mercado financeiro, ela não vai colocar nos investimentos de modernização da planta produtiva, da automação dos processos e tudo mais. Então, esse valor de juros você vai ter que descobrir junto da sua empresa qual é a taxa mínima de atratividade que você vai colocar. Nesse caso, eu usei 10% mesmo e coloquei esse valor de I igual a 10% ao ano. Ok? No caso, então, substituindo o I e o N e os valores de investimento, depreciação, operação, manutenção, retorno e resíduo, eu consigo achar o valor presente líquido. Então, eu consigo trazer para os dias de hoje quanto que é o meu valor presente líquido. Então, se eu tenho aqui o meu fluxo de caixa, trazendo tudo para o dia de hoje, eu vou verificar a seguinte coisa: o valor presente líquido é negativo ou é positivo? Para que lado ele está? Quando o meu investimento vai se viabilizar? E é isso que eu vou buscar a partir de então. Verificar se o valor presente líquido é positivo ou negativo. Mas nesse caso, pessoal, não basta verificar se ele é positivo ou negativo apenas. Mesmo que ele seja positivo, pode ser que ele ainda não seja viável. E aí o que nós vamos usar é a taxa interna de retorno para verificar a sua viabilidade. E como é que eu faço? Eu rodo essa equação várias vezes, mudando o valor de I. E mudando o valor de I até zerar o valor do VPL. Se o VPL estava positivo, e eu vou colocando uma taxa de juros cada vez maior do que 10% ao ano, chegando a 13%, 14%, 15%, por exemplo, se eu chego a 15% ao ano, e esse 15% é o que me zera o valor presente líquido, o que vai acontecer? Significa que a minha taxa interna de retorno é 15%, e é uma taxa que é maior do que a minha taxa mínima de atratividade, ou seja, o meu investimento é viável, porque eu considerei o seguinte: acima de 10% de viabilidade desse investimento, eu não coloco o dinheiro no mercado financeiro, eu coloco na produção. Então, se a taxa interna de retorno desse investimento der maior que 10,1, o acionista certamente vai preferir colocar o dinheiro na produção e viabilizar e ganhar mais dinheiro, claro, produzindo com uma taxa interna de retorno maior do que aquela da taxa mínima de atratividade que ele escolhe para o investimento dele. Então, isso é muito importante. No nosso caso específico, eu rodei várias vezes, vocês podem fazer o mesmo como exercício, eu rodei várias taxas de juros e consegui mostrar o seguinte: no caso da alternativa 1, olha só, eu estou zerando esse investimento entre 20% e 21%. Ou seja, eu estou gerando o valor presente líquido com uma taxa de juros entre 20% e 21%, melhor dizendo. Então, nesse caso, a minha taxa interna de retorno está entre 20% e 21%, bem acima dos 10% que eu elegi como atrativo. Da mesma forma que na alternativa 1, eu vou começar a zerar esse investimento entre 9% e 10%. Percebem? Então, aqui já começa a ficar em dúvida se esse investimento é atrativo, porque se 10% é a minha atratividade, eu posso até escalonar 9,1, 9,2, 9,5, e aí chegando até 10. Então a gente já percebe que no valor de 10, que é a minha taxa mínima de atratividade, ele é negativo. Significa que ele não é, nesse caso, atrativo para mim, porque ele vai me dar uma taxa interna de retorno menor do que os 10% que eu usei como minha referência. Então a alternativa 2 passa a ser uma alternativa inviável, enquanto a alternativa 1 é a alternativa viável e vai me dar um retorno altíssimo, praticamente o dobro do que eu esperava, que eram os 10% de atratividade. Com isso você consegue chegar para o seu chefe, para o seu acionista da empresa e dizer: olha, não coloca o dinheiro para ganhar 10% no mercado financeiro, vamos colocar na produção, que eu vou conseguir fazer com que esse dinheiro renda 20%. Se você conseguir isso, o seu chefe vai gostar muito do seu trabalho. E é mais ou menos desse jeito que você vai trabalhar com essa ferramenta
na indústria, ferramenta muito utilizada na indústria para viabilizar todo tipo de investimento, e nesse caso, processos de automação. Por isso, treinem bastante, verifiquem no caso de vocês quais serão os seus objetos de estudo e lembrem-se, não dá para ficar chutando muito nesses valores. É necessário que você tenha uma análise econômica com valores bem ajustados à realidade, sem ficar colocando muito chute ou valores fictícios muito diferentes da realidade, porque depois você pode viabilizar algo que nunca seria viabilizado. Ok? Um abraço, tchau, tchau.